Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos para juntos estudarmos O Livro dos Médiuns de Allan Kardec na companhia de Paulo Renato. Deus nos abençoe. E de Maria de Fátima Miranda. Muita paz, Jesus seja conosco. Você que está chegando, pegue o seu livro, Livro dos Médiuns, capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. No programa passado, nós lemos o item 329, o primeiro parágrafo. Hoje nós vamos iniciar, no item 329, o segundo parágrafo, onde Kardec já vinha falando sobre a importância das reuniões de estudo. E ele diz o seguinte no segundo parágrafo do item 329. Nunca será demais repetir. Aí se encontra não somente um tropeço, mas um perigo, sim, verdadeiro perigo, dizemos. O único meio para o médium de escapar-lhe é a análise praticada por pessoas desinteressadas e benevolentes que, apreciando com sangue frio e imparcialidade as comunicações, lhe abram os olhos e o façam perceber o que por si mesmo ele não possa ver. Ora, todo médium que teme esse juízo não já está no caminho da obsessão. Aquele que acredita ter sido a luz feita exclusivamente em seu proveito está completamente subjugado. Se toma a mal as observações, se as repele, se irrita ao ouvi-las, duvida, não cabe sobre a natureza má do espírito que o assiste. Então, Kardec chama a atenção, a gente já comentava no programa anterior, Paulo Renato chegou a falar sobre isso, e é uma situação realmente difícil de nós lidarmos, porque existe o chamado melindre. Nós, em geral, pelo nosso orgulho, nós não gostamos que ninguém diga que aquilo que nós estamos fazendo está errado, ou que não foi bem feito. Nós nos sentimos logo melindrados e ficamos contra a pessoa. É um desafio, Miranda, porque numa reunião mediúnica, onde se receba algum tipo de comunicação que eventualmente tenha um questionamento sobre a comunicação, e a pessoa, o médium, leva aquilo à conta de algo pessoal, essa reunião já vai ficar comprometida. O desafio é esse, sair desse condicionamento, né? Descondicionar, porque não é algo que surgiu agora conosco. Nós somos essas criaturas que tivemos o poder temporal lá para trás, não é? E não admitimos de maneira alguma sair daquela zona de conforto onde as decisões partem de cada um de nós. E a vida vai nos convidando através da reencarnação, mudando de situação, saindo de um conjunto para um outro familiar e até social, porque o objetivo maior é esse, da libertação do ser. A doutrina espírita, ela favorece tudo isso quando nos esclarece, nos traz diretrizes orientadoras. Por isso que falávamos também antes. O aspecto científico e filosófico da doutrina só serão efetivos em nossa vida se nortearem um comportamento saudável. Não é? É a superação do homem velho pelo homem novo. Nós já idealizamos o homem de bem, mas nem sempre estamos dispostos a pagar o preço. E pagar o preço para que o homem de bem surja em nós é desatrelado do egoísmo e do orgulho. É um desafio, todos os dias. E não adianta, tem dias que nós acordamos com a sintonia um pouco mais ajustada e fica aquele conforto que nos parece até que nós já conquistamos um pouco de maturidade. Mas logo a vida nos traz situações onde é colocado em xeque se aquilo realmente já é um patrimônio da nossa compreensão, da nossa emoção, não é? Se o nosso sentimento já está realmente edificado nesse objetivo maior ou não. Quantas vezes o próprio Allan Kardec foi corrigido pelos espíritos
Tem uma situação clássica que a gente sempre coloca, que ele estava escrevendo um artigo e toda vez que ele se punha a escrever, batidas começavam dentro de casa. Ele estava sozinho. Ele levantava-se, olhava, mas que batida é essa? Olhava a porta, olhava tudo, não tinha nada. Ele sentava para escrever, as batidas retomavam. Ele fala, meu Deus do céu, toda vez que eu vou escrever... E aí depois ele vai, submete aos espíritos, né? Conversa com os espíritos sobre o que estava acontecendo, o porquê das batidas. E o espírito relata, olha, o que você estava escrevendo tinha um erro. E um erro grosseiro. Ele, mas eu li, eu reli, eu refiz. Não, mas você pode ir lá, ler da primeira 30ª linha, alguma coisa assim. A terceira 30ª. Terceira 30ª, e você vai encontrar o equívoco. Kardec foi lá novamente e falou, meu Deus, como eu pude não ter visto. E era Allan Kardec. Essa coisa de nós acharmos que nós não cometemos equívocos, que nós nunca estamos, que o outro não pode saber algo que nós já sabemos, é orgulho. E aí os espíritos dizem a Kardec que as duas chagas da humanidade, egoísmo e orgulho. Então o médium precisa estar atento a essa questão do orgulho. Ele precisa, ainda que ele não tenha humildade, porque nós muitas vezes não temos, mas que nós possamos raciocinar com humildade. Eu posso até me sentir incomodado com o outro me chamar a atenção, mas eu tenho que parar, não, eu tenho que ouvir. Porque eu preciso aprender a ouvir, eu preciso aprender a entender que nem sempre eu vou tomar a melhor decisão, nem sempre eu vou fazer a coisa certa. Eu preciso ouvir o outro porque o outro pode me ajudar. É um desafio, a Miranda termina falando sobre o desafio, mas é um desafio possível de ser vencido. Sim. Paulo Renato. Pegando o texto evangélico aí do Antigo Testamento, nós temos, claro que numa linguagem bem simbólica, mas nós temos em várias situações Moisés dissuadindo Deus de tomar vingança sobre um determinado povo, porque Deus queria destruir tal povo que se mostrou rebelde às suas leis. E Moisés chamou, entre aspas, aí teria chamado a Deus a uma melhor reflexão, que ele pensasse melhor sem o exagero das emoções. Né? Então Moisés argumenta com Deus, tentando mostrar a Deus da inconveniência de destruir aquele povo por causa de uma rebeldia. O nosso ouvinte está aqui pensando, mas Moisés sabia mais do que Deus? Mas está lá o texto, está lá o texto evangélico. Complica, hein? O Serginho está querendo ver, o Serginho está aqui, é o nosso operador, está atento, querendo saber que história é essa de que Moisés estava dando conselhos para Deus. Isso, só pegar lá no texto evangélico, está lá. Quem tem familiaridade com os textos evangélicos sabe muito bem o que eu estou falando. Então Moisés teria convencido a Deus para que ele não fizesse o que tentava fazer. Mas a gente tomou por empréstimo esse texto evangélico para mostrar, dentro do seu contexto, que até Deus aceitou renovar as suas ideias sobre uma decisão dele. É claro que o texto precisa de uma interpretação melhorada, mas como está lá na Bíblia Sagrada, serve para o nosso exemplo. Se até Deus aceitou um novo campo de ideia, para refletir sobre um campo de ideias, quem somos nós para nos fixarmos absolutamente na nossa? O problema nosso são as nossas verdades, não as nossas dúvidas. Quando estabelecemos as nossas verdades, que nos tornamos... criamos para nós um campo de conforto absolutamente fechado, hermético, e não queremos sair dele. Então a pessoa fala assim, não, eu sou muito flexível, e realmente, nos pontos em que ela tem muita dúvida, mas nos pontos que ela assentou a sua certeza, ela é absolutamente, muitas vezes, inflexível, ela não cede. Então, às vezes, a pessoa que se mostra muito flexível, ela tem que repensar sobre essa flexibilidade dela, em que área ela está sendo flexível. Na área que ela não está segura, que precisa de orientação, ou na área que ela julgou ter absoluta certeza sobre o que fala, sobre o que faz. Então, Kardec dizia, o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro.
Então é preciso refletir sobre as nossas certezas. As ciências ordinárias, elas avançam justamente com base na reflexão sobre as certezas assentadas. Se os homens de ciência comum não refletissem, não repensassem aquilo sobre o qual já se haviam pensado, a ciência não avançaria. Nós não teríamos tantas conquistas, por exemplo, na área da saúde. Alguém chegou e questionou, um questionamento positivo, no sentido de compreender melhor, de ver o que o outro não viu. Uma ciência se apoia sempre na outra. Então nós vemos que alguém identificou alguma coisa no campo da interpretação dessa ou daquela lei natural, mas ele identificou apenas alguma coisa. Outro veio, pegou parte dessa interpretação e olhou pelo outro ângulo e falou: puxa, você está certo sobre isso, mas isso também serve para isso, para isso, para isso, para isso, que você não conseguiu observar. Então a ciência avança assim. O Espiritismo, por ser uma ciência nova, é preciso que a gente também repense sobre as nossas verdades, não lançando levianamente questionamento por questionar por questionar. Mas no campo pessoal, absolutamente pessoal, é preciso a gente estar sempre repensando a nossa maneira de raciocinar e de agir. Não no sentido, não com a intenção de reformar ou reformular doutrina nenhuma, mas com a preocupação constante de reformular as nossas ideias para ajustá-las a uma necessidade de progresso. Então é preciso sempre pensar sobre as nossas verdades, para que elas, amanhã depois, não nos coloquem num labirinto de onde não lograríamos sair, como diz o Livro dos Espíritos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. Estamos de volta, prezados amigos, com o programa Luz na Penumbra, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, na companhia do Paulo Renato, da Maria de Fátima Miranda. Estamos no capítulo 29, que trata das reuniões e das sociedades espíritas. O item é o 329, e nós lemos o segundo parágrafo. Mas antes de continuar, e que a gente receba milhares de ligações pedindo esclarecimentos sobre Moisés ensinando a Deus, e eu vou ter que repassar o telefone do Paulo Renato para todos os ouvintes que entrarem em contato. Ele vai explicar para a gente essa passagem bíblica, né, esse texto evangélico, onde Moisés está lhe dando conselhos a Deus, tentando acalmar Deus, que estava um pouco nervoso, ia destruir cidades. E o nosso ouvinte vai querer saber, afinal, dentro do simbolismo bíblico, o que isso quer dizer? Bom, nós que conhecemos a doutrina espírita sabemos que, naturalmente, não foi Deus que orientou Moisés para dar essa ou aquela lição no seu povo, né? Porque nós temos no Antigo Testamento Deus se vingando, Deus com todas as qualidades de um ser humano melindroso, vingativo, controlador, justiceiro. Então, quando Jesus falou que veio confirmar as leis, né, e não derrogá-las, as leis contidas nos 10 mandamentos. Porque nós temos nos ensinos de Moisés os 10 mandamentos dados por revelação. E nós temos as leis civis que Moisés criou, que eram absolutamente necessárias para regular os interesses daquele povo muito bárbaro, violento. Preocupado tão somente com os seus interesses pessoais, com os seus interesses mais próximos. Então, dentro dessa legislação de regras, digamos assim, onde se criou regras para a convivência, Moisés recebeu orientação do mundo espiritual, que nem sempre eram espíritos voltados ao bem, nem sempre eram espíritos com boas intenções. Claro que Moisés tinha lá, com certeza que tinha sua faculdade mediúnica para lidar com os espíritos, assim como depois ele reuniu uns 70 lá dentro das tribos para poder, entre eles, receberem comunicações
dos seus guias para poder gerenciar melhor aquele povo. Então, com certeza, Moisés também, vez por outra, receberia comunicações de espíritos com a intenção de prejudicar aquele grupo, de fazer com que aquele grupo não chegasse a tal terra de Canaã de uma forma sadia. Eles queriam perturbar, digamos assim, o campo emocional, o campo da conduta moral daquele povo. A pessoa pode falar assim, mas Moisés era um enviado de Deus, com certeza, era um grande missionário, mas lidava ainda com as suas próprias emoções, com as suas próprias dificuldades, e num deslize, digamos assim, de sintonia, poderia muito bem captar, registrar essa ou aquela informação do mundo espiritual mais inferior, que por não conhecer, não saber lidar muito bem com aquele fenômeno, ele poderia interpretá-lo como provindo de Deus. O que fica claro é isso, né? Que Deus, dentro da doutrina espírita, jamais iria ordenar algo negativo para a humanidade. Nunca fazer o mal. A gente lembra de Jesus quando perguntou a Pedro o que o povo dizia dele. Aí Pedro falou, não, dizem uns que és profeta, Jeremias, e alguns dos profetas que voltaram. Aí Jesus pergunta a Pedro, e você, o que diz? Ele falou, não, Senhor, tu és o Filho de Deus, né? E logo depois, Jesus, quando diz que vai a Jerusalém, Pedro tenta impedir Jesus de ir a Jerusalém, porque sabia o que poderia acontecer. Aí Jesus vira para ele e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Quer dizer, no momento, Pedro recebe do mundo espiritual superior uma informação que ele não conhecia, porque Jesus falou para ele, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Quer dizer, um espírito de alta envergadura fez aquela revelação, digamos, divina a Pedro. Mas a preocupação de Pedro com a segurança de Jesus fez com que Pedro perdesse a sintonia com aquele grande benfeitor e sintonizasse com aqueles espíritos que estavam em torno de Pedro e que queriam prejudicar a obra de Jesus e, por consequência, da de Pedro. Então, naquele momento, Jesus fala para aqueles espíritos que tentaram influenciar Pedro, afasta-te de mim, né? Mostrando muito bem a fragilidade humana. Ora, nós estamos bem sintonizados com o bem e ora, por questões pessoais, preocupações mais mesquinhas, a gente sintoniza com muita rapidez com aqueles que nos queiram fazer o mal. Lembrando ainda que Paulo de Tarso falou que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Testemunhas que nos querem ver a redenção espiritual e testemunhas que nos querem levar a um prejuízo espiritual. Então também Moisés estava cercado por essa nuvem de testemunhas e uma preocupação em excesso poderia levá-lo com o povo, poderia levá-lo realmente a sintonizar com o Aí você vê que importante, né? Como Kardec destaca aqui, é o estudo, porque a doutrina espírita nos traz assim um esclarecimento de pontos em que você, lendo o texto evangélico, talvez você não compreendesse sem o auxílio da doutrina. O estudo da doutrina espírita, muitas pessoas falam, mas o espírita não estuda a Bíblia. Pelo contrário, estuda e deve estudar, porque ali é tanto uma questão histórica como uma questão das revelações que o mundo espiritual sempre fez aos homens. Então Deus, ele se engrandece aos olhos do estudo da doutrina espírita. Quando para muitos companheiros pode-se achar que Moisés estaria ali ensinando a Deus a como conduzir a humanidade. Miranda. E um fato, um episódio como esse registrado lá na Bíblia já é um convite a refletir de que a Bíblia não é a palavra de Deus cega e ponto. Não é? Porque neste momento que Moisés faz essa reflexão, fica quem é Deus ali? Moisés ou aquele que ditou a ideia? Não é? Também uma maneira de Moisés fazer aqueles que estavam em torno dele refletir as consequências de uma atitude infeliz. Não é? Tem todo um conjunto de informações e aprendizado. Mas o que fica mais gritante aos meus ouvidos é que não partamos daquele princípio de que a Bíblia por si só é a palavra de Deus e dispensa questionamentos. E Moisés se mostra bem humano no decorrer de toda a sua vida. A gente observa que ele matou lá o egípcio, né, embora tenha valores morais, espirituais, muito acima do nosso, mas é um ser humano ainda. Sim.
quando ele desce lá do Tabor com as 2 tábuas lá das leis, e que ele observa que o próprio irmão dele, Arão, e outros tantos lá, que acharam que ele estava demorando demais, reuniu o ouro de todo mundo, fez lá o bezerro de ouro, ele fica zangado, aborrecido, quebra as 2 pedras contendo as 10 mandamentos. Então nós observamos Moisés com características muito humanas, com preocupações muito humanas. Embora, repito, seja um espírito de alta envergadura espiritual, mas não é nenhum Jesus Cristo, né? Então nós temos no Antigo Testamento grandes verdades, como diz Emmanuel, codificadas, e que é preciso estudá-las com muito cuidado, e que a doutrina espírita nos oferece uma excelente chave para que a gente possa abrir digamos assim, os segredos contidos no Antigo Testamento e dele descobrir a grandeza de Deus, a sua paternidade e a orientação que sempre foi justa, clara, para que o povo da terra, os espíritos que aqui viessem, como nós, pudéssemos fazer o nosso progresso em paz, num respeito recíproco. Mas, repetimos, tirando Jesus Cristo, todos os intérpretes de Deus, todos os seus missionários, projetaram alguma sombra em torno de si. É verdade. Jesus apresenta a Deus como Pai. Uma das melhores definições que já se deu para Deus. E o apóstolo Paulo diz, né, que a letra mata e o espírito vivifica. Daí a importância que Kardec fala do estudo da doutrina, não somente para a questão da mediunidade, como nós estamos tratando aqui no Livro dos Médiuns, mas para o entendimento das leis de Deus, do próprio Deus. Sem isso, muitas lacunas ficam difíceis de serem preenchidas. E o ensinamento dos espíritos e o estudo desses ensinamentos esclarecem, com certeza. A Bíblia seria quase que um repositório de interesses pessoais em que se ajusta bem, em que poderia se ajustar bem um grande criminoso, desde que se fizesse a vontade de Deus, ou poderia se destruir todo um povo que aparentemente se mostrasse rebelde às suas leis. Então a gente tem que ler refletindo realmente, porque se diz, como a gente sabe, e é verdade, que Deus criou a vida, naturalmente ele é responsável por toda a sua criação. E se numa visão de única existência, se o espírito não tiver memória, se o espírito não teve uma existência anterior a essa, que a vida, como a gente conhece do ser humano, só existe após o seu nascimento, nós temos que refletir por que Deus queria ferir tantos povos, tantas nações, por serem rebeldes à sua lei. Por que ele não fez as pessoas mais dóceis às leis? Porque ele não colocou logo nos seus corações, na sua mente, a docilidade e a obediência. Deu-lhes a oportunidade de serem rebeldes para depois destruí-las. Então, fica muitas reflexões para serem feitas e a gente precisa reservar algum tempo para isso. Vale a pena o estudo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, onde Allan Kardec vai fazer reflexões, estudos mais aprofundados sobre a ideia de Deus, da bondade de Deus, da questão do inferno, do céu. E, enfim, é um livro que aprofunda bastante essas questões e pode ajudar, né, no entendimento. Acho que muito importante, nós iniciamos esse debate aí, esse tema, graças a essa colocação de Kardec em relação à importância do estudo, que vai facilitar não somente o entendimento das questões da mediunidade, como também da própria Bíblia Sagrada. Maria de Fátima Miranda, muito obrigado pela sua presença. Algo a declarar? Não, aqui uma caminhada é uma sequência de passos. Então ninguém estuda a ponto de chegar num patamar e dizer que não tem mais nada a aprender, não é? Kardec diz que Jesus tem superioridade intelectual em relação aos espíritos das outras ordens, mas nem ele para de aprender. Com certeza. Meu pai trabalha e eu também trabalho, incessantemente. Paulo Renato, muito obrigado. Serginha, vocês, prezados ouvintes. Semana que vem daremos continuidade, ainda no item 329, é um pouquinho grande, mas nós não temos pressa, o importante é estudar e aprofundar o entendimento. Muita paz a todos e até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Aqui estamos novamente, queridos irmãos e irmãs, para o estudo da Revista Espírita. E como sempre o fazemos, vamos iniciar o programa com um retrospecto breve e sintético do programa anterior. Nele, nós iniciamos o estudo da matéria Diferentes Ordens de Espíritos, inserida por Kardec no exemplar de fevereiro de 1858 da Revista Espírita. Falamos da grande diversidade do grau evolutivo dos espíritos, encarnados e desencarnados, e comentamos a classificação para fins pedagógicos feita por Kardec sob a orientação dos espíritos superiores e constante da parte 2ª, capítulo 1º, questões de 96 a 113 de O Livro dos Espíritos, sob 2 itens: Diferentes Ordens de Espíritos e Escala Espírita, na qual são apresentadas classes dos espíritos que compõem as ordens. Isso, voltamos a dizer, exclusivamente para fins pedagógicos, porque não existem 2 espíritos exatamente com o mesmo grau evolutivo. Ainda no programa anterior, foi enfatizado que o grau evolutivo é definido pela soma do progresso intelectual com o progresso moral na marcha do espírito rumo à perfeição. Alertou-se também para a necessidade de os encarnados não julgarem que os desencarnados sabem tudo sobre o que se lhe é perguntado, e para os cuidados no sentido de não serem esses encarnados enganados quando no relacionamento com os espíritos desencarnados. Iniciemos então o estudo das 3 ordens de espírito na classificação há pouco mencionada. Como Kardec apresenta na Revista Espírita e no Livro dos Espíritos, comecemos pela 3ª ordem. Tanto na Revista Espírita quanto no Livro dos Espíritos, Kardec começa o estudo pela 3ª ordem, ou seja, dos espíritos com menos progresso evolutivo, até chegar à 1ª ordem, que é dos espíritos puros. Nós vamos então obedecer a esta sistemática que Kardec adotou, e por isso então nós vamos à Revista Espírita para ler o trecho na qual esse assunto é abordado. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Caracteres gerais: predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Uns têm mais leviandade, inconsequência e malícia que verdadeira maldade. Outros nem fazem o bem nem o mal,
mas pelo simples fato de não fazerem o bem, revelam inferioridade. Outros, ao contrário, alegram-se no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de o praticar. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Mas seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos. Comentemos um pouco esse trecho. Vimos que nesses espíritos assim classificados, há a predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, esses espíritos estão muito mais preocupados com os assuntos de ordem material e, referindo-nos aqui ao planeta Terra, muito mais aos assuntos terra-terra, do dia a dia da vida, dos ganhos materiais, do lazer, enfim, do que com os aspectos relativos ao espírito. Ou seja, são espíritos muito mais voltados para a materialidade das coisas do que para a espiritualidade da vida. Então, esses espíritos são classificados nesta terceira ordem. Também foi visto no texto, há pouco, a propensão para o mal. Isto é, são espíritos que ao longo das suas várias romagens reencarnatórias, eles adquiriram uma facilidade instintiva de fazer o mal. É o resultado daquela soma do progresso intelectual e do progresso moral que falamos há pouco, no retrospecto do programa anterior, que é o verdadeiro estado evolutivo do espírito. Então, esses espíritos ainda têm uma facilidade muito grande de, quase que automaticamente, se tiver que decidir entre fazer o bem ou o mal, faz o mal. Quer dizer, no dia a dia da vida tem a propensão para fazer o mal. Também no texto ressalta-se o egoísmo e todas as demais paixões dele decorrentes. Orgulho, inveja, cobiça, etc. Que tudo isso acaba sendo fruto justamente da ignorância, da falta de percepção do espírito relativamente às coisas espirituais em si. Então, essas deficiências, digamos assim, em termos ético-morais, somadas com o que Kardec, pelo que Kardec utilizou como classificação, colocam esses espíritos na terceira ordem. Depois nós vamos ver que em cada ordem Kardec separa os espíritos por classes. Continuemos no texto do exemplar de fevereiro de 1858 da Revista Espírita, que trata das diferentes ordens de espíritos. Neste item, escala espírita, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Kardec continua referindo-se a esses espíritos da terceira ordem. Seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabem se confunde com ideias e preconceitos da vida corpórea. Só nos podem dar noções falsas e incompletas. Seu caráter é revelado pela linguagem. Todo espírito que nas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos for sugerido virá de um espírito dessa ordem.
veem a felicidade dos bons e isto lhes é um tormento incessante, pois experimentam todas as angústias produzidas pela inveja e pelo ciúme. Ressaltemos então alguns pontos desse trecho lido. Primeiramente, o conhecimento limitado do próprio mundo espiritual. Pode parecer estranho, né? O espírito desencarnou, vai para o mundo espiritual e não tem conhecimento do mundo espiritual. Que coisa esquisita isso, né? Assim, instintivamente, a gente poderia pensar, bom, está no mundo espiritual, então está sabendo de tudo. Por que não está? Porque justamente por essa característica que é a fundamental dos espíritos da terceira ordem, eles estão muito mais apegados às coisas da matéria do que às coisas do espírito. Então, quem tem experiência de reuniões mediúnicas, de atendimento a espíritos que estão precisando de uma palavra de orientação e consolo, as chamadas reuniões de desobsessão, sabem que aparecem, e até com certa frequência, espíritos que sequer ainda conseguiram descobrir que desencarnaram. Eles estão de tal forma presos na sua mente, seu pensamento, a vida que tiveram aqui na Terra, a sua família, aos seus bens, ao seu ambiente de vida social, etc., que ainda não sabem que desencarnaram. Um caso extremo desses tipos de espíritos é aquele configurado com relação à desencarnação dos suicidas, que logo após a desencarnação, por terem de motu próprio rompido com extrema violência a ligação da sua própria ligação com o espírito da matéria, eles ficam até presos ao próprio corpo, eles ficam imantados, digamos assim, ao próprio corpo. É claro que eles não têm ligação nenhuma material com o corpo, porque eles estão desencarnados, eles não estão mais ligados ao corpo, mas mentalmente eles estão enormemente ligados ao corpo, então eles pensam que estão ainda na matéria, e de vez em quando eles revivem aquela situação até do suicídio. O caso mais, assim, que mais emociona, que mais entristece, que sensibiliza a gente em orar por esses espíritos que se suicidaram, é aquele do suicida que se lança à frente de um trem e que é todo dilacerado, tem o corpo todo, e ele fica desesperado, achando que o seu corpo está ali todo aos pedaços, tentando juntar os pedaços do corpo. Enfim, um sofrimento lancinante. Por que isso? Por causa justamente desse apego à matéria. Então, em razão desse apego à matéria, que a mente está toda voltada para a sua recente realidade material, ele sequer percebe que está desencarnado. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. Uma outra característica ressaltada por Kardec no texto é o caráter revelado pela linguagem. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, para não nos tornarmos preconceituosos. Nós acharmos, por exemplo, que um espírito que tem uma linguagem simples, uma linguagem sem maiores rebuscados, que é um espírito ignorante. Não é assim. Aqui, o que se fala com relação à linguagem, o caráter da linguagem, primeiro, uma linguagem séria, o espírito se expressa com seriedade,
ou ele fica inserindo na sua fala, quando ele se comunica, brincadeiras, coisas de mau gosto. Isso define um espírito que não tem a seriedade que precisa ter quando há uma interação entre os dois mundos, dos encarnados e dos desencarnados, que é uma coisa muito séria. O intercâmbio dos encarnados com os desencarnados é uma coisa extremamente séria, para ser feita com seriedade, com muito respeito, com muito cuidado, com muita atenção. A linguagem do espírito pode ser uma linguagem perigosa, assim, uma linguagem que insere em coisas que coloquem em dúvida, por exemplo, a moral de alguém, quer dizer, aquela linguagem insidiosa, né? que o espírito, às vezes até sutilmente, ele planta em quem está ouvindo dúvidas e preocupações a respeito do caráter de terceiros, e o faz assim de uma maneira ardilosa. Então, essa linguagem com tais características, é evidente que não pode essa linguagem identificar um espírito evoluído. O espírito evoluído, ele, quando quer alertar alguém a respeito de procedimentos errados de terceiros, ele é extremamente elegante, muito cuidadoso, fraterno, ele alerta, ele procura fazer com que a criatura se precate, mas de uma forma elevada, de uma forma bonita, não com uma linguagem inferior, ou com uma linguagem, enfim, que não se deve utilizar. Mais adiante no texto, é dito, um texto que nós lemos há pouco, é dito que o mau pensamento do espírito o coloca nesta ordem, pelo que o encarnado não pode se deixar levar. Então, como não poderia deixar de ser, Kardec chama atenção para que nós, os encarnados, ao lidarmos com o espírito, nós procuremos identificar o pensamento do espírito. Né? Como é que o espírito denota o seu pensamento? Pelo que ele está dizendo, pelo que ele está fazendo. O teor, a essência do pensamento do espírito comunicante é isso que precisa ser visto quando há a comunicação. Então, Kardec nos informa, né, dentro da classificação, voltamos a dizer, de natureza pedagógica que ele faz, que é importante que a gente verifique com todo cuidado essa essência, esse teor do pensamento do espírito, porque se for um mau pensamento, o espírito está nessa terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Um espírito superior não coloca um mau pensamento numa comunicação que ele dê. Ele não polui a sua comunicação com um pensamento de baixo teor. Antes de falar sobre as classes em que se divide esta terceira ordem, Kardec conclui no texto que está sendo objeto dos nossos estudos, a respeito dos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e tal impressão é por vezes mais penosa que a realidade. Sofrem, pois, realmente os males que suportaram e os que fizeram os outros sofrer. E como sofrem longo tempo, julgam sofrer sempre. Então, como sofrem longo tempo, julgam sofrer sempre. Para os castigar, quer Deus que assim o pensem. Cabem alguns comentários. Lembrança da vida corpórea
Falamos há pouco, inclusive, do caso do suicida. O espírito fica muito mais preso ao que acontecera na sua reencarnação do que o que está acontecendo com ele na parte espiritual. Impressões mais penosas do que as experimentadas na carne. Por quê? Porque ele está livre da influência da carne, então os sofrimentos espirituais, os sofrimentos morais ficam mais intensos, ficam potencializados, porque ele está na sua essência espiritual, ele retoma a sua realidade espiritual plena, em termos de espírito e matéria. Outra coisa, males que fizeram os outros sofrer. Então o texto diz que eles sofrem por males que fizeram os outros sofrer. É o remorso. A literatura espírita demonstra a importância do remorso para que o espírito desperte na parte espiritual. É o ponto de início da recuperação de um espírito desencarnado que está numa situação difícil. O remorso. No livro Memória de Suicidas é bem explicado que justamente esse sentimento do remorso é que permite aquela caravana de socorro espiritual que vai recolher os suicidas, identificar aqueles que estão num ponto passível de uma assistência, de uma ajuda efetiva. Tempo grande de sofrimento lhes parece uma eternidade. Isso é uma coisa muito interessante, a relatividade do tempo. Quer dizer, o espírito que está muito ligado a esses pensamentos e que o remorso o corrói, o tempo não passa. E a sensação que ele tem é de que aquilo vai ser eterno, aquilo não vai acabar nunca. Aí ele se sente no inferno. É um verdadeiro inferno. E no final do texto, Kardec fala no castigo de Deus. Deus não castiga. Esse castigo de Deus é pura e simplesmente a repercussão no espírito da lei de causa e efeito, do a cada um segundo as suas obras. Nós vamos voltar a isso no próximo programa, estamos chegando ao final do programa. Nós iremos destinar mais alguns programas a esta classificação dos espíritos feito por Kardec na Revista Espírita, exemplar de fevereiro de 1858, porque o tema é muito interessante. Nós precisamos ter uma ideia de como é que cada espírito se apresenta quando nós temos a prática de entrarmos em contato com esses espíritos. E, por outro lado, também é fundamental que a gente tenha esse tipo de cuidado, porque essa classificação não se aplica só aos desencarnados, se aplica aos espíritos de uma maneira geral. Encarnados e desencarnados, somos espíritos imperfeitos. Num planeta como o nosso, de provas e expiações, nós somos espíritos imperfeitos, portanto apresentamos essas características todas em maior ou menor escala, mas apresentamos. Então é importante no dia a dia, no trato uns com os outros, que a gente procure identificar que também o encarnado a gente precisa ver, não com espírito preconcebido, não com preconceito, com nada, mas sendo mansos como as pombas e prudentes como as serpentes, como Jesus nos recomendou que fôssemos. Chegamos ao final do nosso programa, queridos amigos, desejando muita saúde, muita paz, muita alegria, e na próxima semana nós continuamos o estudo que estamos fazendo. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo,
ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.